Tu és o nosso general, Senhor. Nos ensina a ser como o Senhor é, Pai. Nos ensina a ter o seu coração, Pai. Que não seja mais nós, Pai, mas que seja o Senhor vivendo em nós, e o seu Espírito que não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas o seu Espírito que habita em nós. Transforma o nosso coração, Pai. Torna o nosso coração igual ao teu. Coração humilde, coração servo. Mais de ti. Cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Se assenta no teu trono, Senhor. Mais de ti. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e me constranja com a sua glória, infinita humildade. Aleluia, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua,
Ele apareça. Toma o seu lugar nas nossas vidas, Senhor. Nos constrange com o seu amor e com a sua glória, Senhor. Todo o seu amor. Cumpre o seu propósito na nossa vida, Senhor. E nos ensina quem nós realmente somos em Ti, Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Você pode cantar isso? Podemos cantar mais uma vez. Mais de ti. de ti. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais. Pode glorificar o nome dele nessa noite? Será que ele tem crescido o suficiente para preencher todo o espaço que há vazio no nosso coração? Amém? Será? Oh Jesus, preenche todo o espaço vazio do nosso coração com a tua presença, Pai. Você pode glorificar o nome de Deus em voz alta? Glorifica o nome de Deus. Sim, Deus. Te damos todo o lugar, Senhor. Toma o teu trono nessa manhã, Jesus. Com a tua alegria, Senhor. Com a tua graça. Seja exaltado, Senhor. Com a tua misericórdia, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor que nos trouxe até aqui, Senhor. A tua mão tem se estendido a nós, Senhor. Mais de ti, Senhor, nessa manhã. Oh, Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer.
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu diante do teu altar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Você pode declarar que a sua fonte é o Senhor? A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia! Tu és a nossa fonte, Senhor. Te exaltamos, Deus. Oh, oh, oh. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Minha colheita, minha herança. Aleluia. Tu és a nossa fonte, Jesus. Nós declaramos que só Tu és a nossa fonte e que tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua unção sobre nós, derrama a Tua graça sobre nós. Nós nos humilhamos, Deus, para que o Senhor cresça. Nós diminuímos, Deus, para que o Senhor apareça. Só Tu és a fonte de águas vivas. Só Tu és a fonte de águas vivas, Jesus. Tu és a exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Vem nesse lugar, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Pode cantar? Exaltado, ó Deus, sobre a terra, sobre os céus, tua glória está. Se exaltar, exaltado, ó Deus, sobre a terra, sobre os céus, tua glória
Grite bem alto, meu irmão. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exaltado, exaltado, ó Deus, sobre a terra, sobre os céus, sua glória está. Exalte ao Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exalte o Senhor nessa manhã, que Ele receba a tua adoração. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantarei em teu louvor. Pode cantar? Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus supremo, Criador. Aleluia. Aleluia. Recebe, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Realmente, a minha vinda hoje aqui tem esse motivo de falar sobre a ida da família do Beto lá para Fortaleza. E eu fiquei pensando sobre isso. Esse negócio aqui tem que... O significado desse momento aí na vida deles. E a forma como Deus fez e faz as coisas, o que Ele vai falar ainda para frente. Passei essa semana viajando, estava fora aqui do Brasil, então eu estava pensando nisso. E quando você sai da sua rotina, do seu dia a dia, entra uma perspectiva diferente. Você começa a enxergar as coisas de outra maneira, conversa com outras pessoas, vê outras realidades, discute outros assuntos. E eu fiquei pensando sobre isso.
um assunto que já vem na minha cabeça há algum tempo, já falei, preguei em alguns lugares, que eu acho que a coisa mais importante da vida de um cristão é entender, saber, reconhecer a voz de Deus. Como você sabe o que Deus está falando? Porque se você está aqui esta manhã de domingo, você pode estar aqui por algumas razões. Eu estava lá em São Francisco, cheguei na hora do almoço, não dava tempo de ir numa igreja de manhã. Os americanos vão na igreja de manhã, lá só tem culto 10, né? Que nem aqui. Mas é todo domingo. Vários cultos de manhã. Aí eu peguei, igreja com culto à tarde. Aí eu olhei, não tinha nenhuma. Aí achei uma. Uma vez por mês eles têm um culto às 5 da tarde. Culto é metade do nosso assunto aqui. É o culto 5. E era um culto de jazz. Vai um quarteto e faz tal. Eu falei, bom, melhor que nada, vamos assistir o culto. Tá no horário do jogo da final da NBA, né, do basquete, que foi lá em São Francisco. E tinha um amigo meu que tinha me convidado. Mas aí era um convite assim, vamos e a gente racha a conta. Aí eu achei melhor cultuar ao Senhor. O dízimo era mais barato. Aí estava junto com o Marcel, vamos lá, vamos para a igreja, vamos. Aí chegamos lá, o culto era 5, acabou às 6. Sim, não teve nada que fosse lembrando um culto mesmo, né? Foi uma confraternização, uma comidinha, um negócio. E eu fiquei olhando aquelas pessoas que estavam lá, uma igreja bem antiga, uma igreja centenária, né? Mais centenária. Quem estava lá, eu conversando com a senhora, falou, filho, você é visitante? Então, puxa, o pessoal aqui tem que vir no culto da manhã, que tem mais gente. Por que as pessoas vêm? É uma tradição nossa aqui. E eu vi que a maioria das pessoas estava lá, não com uma expectativa de encontrar Deus, ouvir a voz de Deus, está cumprindo uma tradição, um propósito, ou um hábito. E já estava bem, porque tinha uns que vinham de manhã e voltavam à tarde. A maioria das pessoas nos lugares mais antigos de cristianismo, e o ano que vem nós fazemos 500 anos de reforma protestante, eles estão na tradição. O pai levava os filhos vão para a igreja, tem aquele negócio do hino, da liturgia, do cântico, da mensagem. E nesse ambiente, quanto menor, melhor. Porque você cumpre a sua obrigação e está livre. Há uns anos atrás veio aqui o irmão Brother Yun, aquele chinês, que é o líder de uma das maiores igrejas subterrâneas lá da China, que tem mais de 1 milhão de pessoas na rede das igrejas. A gente conheceu, eu convidei ele para trazer para cá, e teve vários eventos, inclusive. Naquela época eu era diretor do Conselho de Pastores. E eu conversei com ele depois, no final, estava falando sozinho ali, né? Ele estava falando sobre China e Estados Unidos. Ele falou, os americanos vêm aqui na China, e eles têm uma mania de pregar 45 minutos. Não pode passar de 45 minutos. Mas para nós não funciona, não. Eu já avisei eles lá, se você não tiver conteúdo para ficar pelo menos 2 horas falando, não vem. Porque para nós custa muito caro se reunir. É muito perigoso. E quando nós reunimos, nós queremos tudo. Então não vem com drops, não. Vem com conteúdo. Aí eu pensei, puxa, acho que eu vou para a China. Hoje eu não quero falar 2 horas, nem dá, porque tem um almoço aqui. Mas eu queria falar sobre esse sentimento de por que você está aqui. Pelo hábito, pela tradição, para cumprir tabela, para encontrar alguém, para almoçar depois, para não ficar chato. Ou você tem ainda aquela perspectiva, aquela esperança, ou até a certeza de que você vai ouvir uma voz de Deus, de que vai falar com a sua vida, de que vai mexer alguma coisa significativa sobre o que você é, o que você tem e o que você precisa fazer. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E se nós somos cristãos, a coisa mais importante que você tem que fazer todo dia ao se levantar é, Senhor, e agora? O que eu faço? Esquerda, direita. Aceito ou não aceito? Mudo ou não mudo? O que eu tenho que entender? Por que isso aconteceu? Eu falei com um jovem que vai casar aí semana que vem, ele falou, olha, pastor, está uma complicação,
fui assaltado 2 vezes, roubaram meu carro, roubaram meu notebook, celular, tudo. Falei, olha, Romanos 8 para você aqui. Fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem 2 perguntas aqui. Primeiro, por que isso aconteceu? Se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Por que aconteceu? Porque tem que ter uma razão. Segundo, você ama a Deus? E essa é uma pergunta um pouco mais profunda. Porque se não ama, então todas as coisas acontecem aleatoriamente, de acordo com as causas e efeitos naturais. Onde você se posiciona no meio dessa história? Então eu pedi aqui, tem o PowerPoint aí? O Senhor me ajuda a não perder. Vox Populi ou Vox Dei? Já ouviu esse ditado? Vox Populi, Vox Dei. Isso é uma afirmação, eu estou fazendo uma pergunta. Voz do povo, voz de Deus. Não é um versículo. Mas os romanos já pensavam assim, né? Então a maioria, o que as pessoas pensam, o que elas acham, é o que Deus quer. E a maioria das nossas atitudes são tomadas assim. Conforme as coisas vão acontecendo, eu vou dizendo, Deus abriu, Deus fechou a porta. Eu faço um vestibular, eu entrei, Deus me colocou aqui, se você é cristão. Eu não entrei, Deus não queria que eu entrasse. Eu estou trabalhando e aparece uma proposta de ganhar mais dinheiro, Deus abriu uma nova porta. Eu estou trabalhando, eu sou demitido, Deus não quer que eu fique nesse lugar. Então nós vamos interpretando a vida de acordo com o que acontece. De acordo com o bom senso, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com raciocínios, de acordo com a Vox Populi. Pode ser só você ou a sua família, mas continua sendo voz de homens. E não vou dizer que está errado, porque você tem que agir com bom senso, tem que agir com critério. Por que eu vou sair de um emprego para um emprego que ganha menos? Eu vou sair para um emprego que ganha mais. E vou dizer que é uma bênção. Mas eu também quero dizer que as poucas vezes na minha vida em que Deus falou comigo, foi para falar coisas contrárias ao bom senso. Que se eu fosse pensar na minha cabeça, eu não faria. E são estas coisas, poucas, que mudaram a minha história. Porém, entender que Deus tinha um caminho. E eu reparei também, fui aprendendo no tempo, que quando eu vou conversar com as pessoas sobre isso, antes das coisas acontecerem, eu ouço conselhos humanos. Irmão, calma, cuidado, tem certeza? Veja bem. Faça a conta. E, de novo, tudo isso é importante. Cuidado, calma, veja bem, faça a conta 99% das vezes. Mas, quando Deus falar alguma coisa, esqueça a matemática. Amém? Deus falou. E quando Ele fala, é justamente porque o seu cérebro não vai fazer. Então Deus fala quando você não tem condições de superar as suas limitações naturais. Quando você tem que entender alguma coisa que está fora de sua compreensão. Por isso é muito bom quem fala em línguas, porque quem fala em línguas, o seu entendimento fica infrutífero, diz a palavra. E você fala em espírito, então você vai reforçando a sua capacidade de entender espiritualmente coisas que naturalmente são entendidas de outra forma. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E o espiritual discerne todas as coisas. Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala pouco, mas fala firme. E quando fala, é uma palavra que está muito na moda aqui, é disruptivo. É algo novo. Está mudando a direção dos fatos. Está criando o que não existe. Deus é esse poder. Então, vamos ouvir alguns exemplos aqui. Passa aí o próximo slide. Sabemos como o homem fala. Fala com lógica. Fala com raciocínio. Fala com experiência. Pode falar até sem um sentimento de interesse em você. Agora, nós sabemos como Deus fala? Quero dar alguns exemplos aqui. Primeiro está Jacó em Betel. Como eu imagino que vocês são cristãos muito versados na Bíblia, eu vou deixar as referências aqui, mas não vou ficar lendo todos os textos, não.
Jacó em Betel. Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú, mais novo, roubou a primogenitura do irmão em conluio com a sua mãe. Quando o irmão descobriu, quis matar ele, mandar ele embora. A mãe falou com o pai: precisamos tirar esse menino daqui porque o irmão vai matar ele. Uma crise familiar. Você tem crise familiar? Já brigou com seu irmão? Com a sua irmã? Dia a dia. E geralmente para as causas mais prosaicas. Você briga porque eu já te falei, irmã para irmã, né? Já te falei para não usar minha roupa. Você é gorda. Estica tudo. Quem foi que usou meu shampoo que eu comprei? Quem comeu a minha comida que está na geladeira? Apaga essa luz que eu quero dormir. Então tem muitas tensões entre irmãos e irmãs. Não chegam no ponto aqui desse tamanho. Mas quando os pais viram que o Esaú estava falando sério, porque ele perdeu a primogenitura, ele ia acabar com a vida do irmão, falaram: vamos mandar ele embora. E aí então, pensaram no tio do Jacó, que ele nunca tinha visto, o Labão. Morava longe, na casa da Rebeca. E aí então, enviaram ele na viagem. Minha mãe contava essa história quando eu era criança e fazia um drama assim. E Jacó então abraçou a mamãezinha e foi pelo caminho. Nunca mais viu a mamãe na vida dele. Aí todo mundo chorando. Não. Trauma de infância. O que é importante notar aqui pra gente é que no meio do caminho ele dormiu. E ele não dormiu porque Deus falou: durma nesse lugar. Jacó, durma nesse lugar. Dormiu porque ficou tarde e estava cansado. E ele parou, deitou, e como ele não tinha travesseiro, pegou uma pedra, usou de travesseiro e dormiu. E teve um sonho e viu anjos subindo e descendo por uma escada. E quando ele acordou, ele falou: uau! E aqui eu quero ver então algumas palavras que ele usou. A partir do versículo 10 eles contam essa história do sonho, que eu não vou ler aqui tudo, e uma promessa de Deus dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra em que tu estás deitado, te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Então Deus deu uma palavra para Jacó de perspectiva, de longo tempo. Falou: eu apareci para o seu avô, eu apareci para o seu pai, agora estou aparecendo para você. Chegou a sua hora. E você vai abençoar todo mundo, como eu já prometi para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa de Abraão tinha que passar por Jacó. Então ele estava ligado por herança àquela promessa de Deus que tinha que se cumprir. Você tem pais cristãos? Os que têm estão um ponto na frente dos outros. Porque as bênçãos e as palavras de Deus para eles se cumprem através de você. Você não tem pais cristãos? Seja um Abraão. E aí, o que ele fez? Ele falou: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quantas vezes você está numa situação difícil, pensando na complicação da sua vida, pensando: eu obedeci minha mãe, falei para ela que era perigoso. Eu desejei a bênção, eu queria, claro, que eu quero essa bênção. Eu tinha o direito porque eu vendi lá no meu prato de lentilha, mas deu tudo errado. Agora não tenho mãe, não tenho pai, não tenho bênção. Entrei pelo cano. Fui ouvir e não deu certo. Muitas vezes você como cristão fala: minha vida está dando errado, a igreja não está ajudando. Quanto mais eu faço o que Deus quer, mais piora as circunstâncias. E as pessoas do lado falando: olha, você está fazendo o quê? Está perdendo tempo onde?
E quando você está no pior da situação, quando as coisas não estão acontecendo, tem um sonho. Uma palavra de Deus. E aí você acorda e fala, Deus está nesse lugar. Eu não sabia. É possível não desconfiar que Deus está no meio de uma estrada poeirenta. Mas o duro é quando você vem aqui para este lugar e fala, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Porque você só está pensando na sua realidade. E não no que Deus tem por trás disso. E Deus tem coisas grandes por trás disso, irmãos. Deus está nesse lugar. Você precisa saber disso. E aí eu coloquei algumas frases aqui. Em consequência disso, bom, ele falou, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Eu queria que você tivesse essa perspectiva em relação à igreja. Esse é o primeiro portal da história da internet. O Jacó entendeu que aquele lugar era um lugar especial. Este lugar é um lugar de conexão entre uma realidade que eu estou vendo e uma realidade que eu não estou vendo. Existe um mundo virtual que está em todo lugar e se conecta nesse lugar. Isso aqui fundou a UOL. Esse é o portal. Que é o lugar onde você acessa, onde você não é, onde você não está, onde você não sabe. E a igreja é esse lugar. Esta é a casa de Deus. E quando Davi falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é por causa disso, porque este lugar tem um poder. Pode não acontecer nada com você, mas o lugar é especial. Durante todo o tempo, é uma estrada de pó. Mas quando você está na hora certa, há uma escada e tem upload e download. Os anjos sobem, os anjos descem. Esse é um portal. Você tem que reconhecer o lugar onde Deus fala com você. Jacó falou, esse lugar é terrível. Ele construiu um altar e chamou aquele lugar Betel. E aí ele fez um voto. Dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja, Deus chega para ele e fala assim, eu sou o Deus do seu pai e do seu avô, e vou te abençoar em todas as dimensões do mundo, você é a resposta para a história. E nós estamos falando dele aqui hoje. Praticamente 4.000 anos depois. Deu certo. O que Deus falou, aconteceu. Nós não estamos falando do primo de Esaú. Não estamos falando de nenhuma das pessoas que viviam naquela época, do rei mais poderoso, que eu nem sei o nome. Nós estamos falando do que Deus falou com Jacó. Agora, a resposta de Jacó não foi tão assim, alto nível não. Ele falou, olha, é o seguinte, se o Senhor me abençoar, se eu chegar onde eu tenho que chegar, se eu voltar para cá, se der tudo certo, se meu irmão não me matar, se eu sobreviver, olha, eu viro crente. O Senhor será meu Deus. Prometa o que você pode. Está no teu horizonte. Ele ainda falou, e ó, tudo que eu ganhar eu dou o dízimo. Então a resposta de Jacó foi assim, eu vou ser um crente regular. Vou na igreja, reconheço que essa é a casa de Deus, viro o filho de Deus e vou dar o dízimo tudo quanto eu ganhar. Ele não estava preocupado com grandes ideais. Ele não estava querendo salvar o mundo, não. Ele queria que tudo desse certo na vida dele. Assim como você, se você for um pouco honesto. Não tem problema, irmão. Porque Deus, inclusive, prometeu que a semente dele seria como pó da terra. Maravilhoso, a minha semente será como pó da terra. O Van Gogh desenhou quadros que valem dezenas de milhões de dólares. Morreu pobre. Se auto-morreu. Ruim. Podia aparecer uma pessoa para falar assim, Van Gogh, você será um dos pintores mais famosos do mundo. E ele dizia, eu prefiro ter um prato de comida, porque ele trocava quadro por comida.
Então não basta que o meu futuro seja brilhante. Eu quero viver o presente brilhante. Eu quero ter a minha vida ok. Eu quero fazer as coisas que eu quero. E Deus não está contra isso. O que Deus não quer é que você ache que a sua vida é isso. Então Ele prometeu aqui: a tua semente vai ser como o pó da terra, vai ser bendita todas as famílias, mas eu estou com você. Eu vou guardar onde você for, e eu vou te fazer tornar para casa, não vou te deixar até que tudo tenha acontecido. E Ele guardou essa segunda frase da promessa. Falou: se o Senhor fizer isto, eu viro crente e dou dízimo. Então, pelo menos isso, irmão. Ouça Deus falando. E faça suas promessas. Dentro do que você é. Dentro do que você consegue. No limite da sua fé. E quando não fizer sentido, quando estiver tudo piorando, olha para cima. Olha para cima e fala: Deus, cadê o portal? Porque é na hora da necessidade que você se conecta com Deus. Quando as coisas estão bem, você fala: Deus, legal, obrigado, deixa que eu toco o barco. Quando o negócio aperta, aí você vai falar: Deus, cadê você? Então, irmão, primeira coisa para falar com Deus, procure a Deus, no mínimo, na necessidade. Segundo exemplo, aperta aí. Samuel e Eli. 1 Samuel 3. Acho também que você conhece a história de Samuel. O Samuel era filho de Ana. E o marido dela? O marido dela é Eucana. Ana e Eucana nasceram para casar, não é mesmo? Tinham que se encontrar na vida. E a Ana gostava do Eucana, mas o Eucana de Eucano. Não tinham filhos. Então a Ana ficava desesperada porque ela não tinha filho, que era a coisa mais importante para uma mulher. Hoje é importante, imagina naquela época em que era isto que se esperava de uma mulher. Um filho. Então ela não tinha filho e ela foi clamar a Deus. Ela foi para o templo e ficou lá orando, orando, orando. E o Eli era o sacerdote. Ele olhou aquela mulher lá orando e falou: essa mulher está bêbada aqui. Então a força com que ela estava orando, balbuciando palavras, chorando e se comportando de uma maneira extrema. Então é o seguinte, irmãos, na hora que você tem um problema, você não dá bola para as aparências. Na hora que você precisa, não interessa o que os outros estão pensando. Fervor. Porque tem umas vergonhas, você fala: não, então Deus sabe todas as coisas, então eu vou só pensar baixinho aqui. Na hora que você tem um problema, você clama, você berra, você chora. Você faz o que for necessário. Porque é o seu problema. E tem que fazer assim mesmo. E aí o Eli ficou olhando aquela situação, foi falar com ela, falou: não, meu senhor, você não está entendendo não. Eu estou aqui pedindo um filho. E passou um tempo, nasceu o filho, e ela tinha feito um pacto. Ela foi no templo fazer um pacto. O que motivou aquele pacto? A necessidade de ter um filho. E mesmo que tivesse, o pacto era: eu vou dar meu filho para Deus. Ele vai ser consagrado e vai trabalhar aqui, eu perco meu filho. Então ele vai crescer e depois eu vou entregar. Não acho que a Ana estava pensando nos altos ideais. Não acho que ela estava pensando o que Deus tinha de propósito para a vida de Samuel. Nem imaginando que ele ia ser o último dos juízes. Que ele ia ungir o Davi. Ela não está pensando nisso, estava pensando: eu quero um filho, eu quero um filho. E vou fazer um trato com Deus. O senhor quer alguém que te sirva? Então meu filho vai te servir. Mas ele vai ser meu filho. E ela foi e disse, nasceu a criança, ela falou para o Eucana: quando o menino estiver desmamado, eu levarei, para que apareça diante do Senhor e fique lá para sempre. Imagina você, mãe, falando do seu filho, né? Eu vou deixar ele desmamar e eu vou levar para Deus, e para que ele fique lá para sempre. Então, são essas coisas
triviais do dia que fazem com que você tome decisões importantes. Eu não sei quais decisões você tem que tomar na vida. Já tomou algumas. Você tomou decisão de emprego, de estudo, de casamento, de moradia. Algumas são mais importantes, mas eu falo isso para os jovens, alguns aqui nessa faixa. Dos 18 aos 25, você tem 7 anos em que naturalmente, normalmente, não é uma obrigação, mas naturalmente, em 7 anos da sua vida, você define a sua profissão. Porque você escolhe que faculdade você vai fazer. É a primeira escolha na sua vida. Porque quando você nasce, ninguém te pergunta se você quer usar aquela roupa ou aquela outra roupa. Te enfia uma roupa lá. Depois tira uma foto para você ficar chorando quando for velho. Olha o que fizeram comigo. Quando você tem 7 anos, eles não perguntam, você está com vontade de ir na escola? Fala, você vai para a escola. Já está com vontade, um dia depois você descobre que não é legal. Mas aí tem que aguentar. Ninguém pergunta o que você quer estudar. Você gosta de matemática, você gosta de português, gosta de geografia. Você tem que estudar tudo aquilo lá. E vai cair na prova. E azar o seu se você não passar nesse negócio. E depois do ensino infantil, fundamental, 1, 2, médio, você está com 17, 18 anos, aí fazem uma pergunta. Que faculdade você quer fazer? Alguns nessa pergunta fazem. Você vai... Piada da mãe judia, né? O carrinho de bebês, gêmeos. Aí chega a pessoa e pergunta, ai, que lindo! Qual que é o nome dele? E ela fala, qual dos dois? O médico ou o advogado? Já está resolvido o que ele vai ser na vida. Então você precisa entender escolhas. Essa é a primeira, 18 anos. Você escolhe a sua faculdade que pode ou não gerar a sua profissão. E ao escolher essa faculdade, você vai escolher as pessoas com quem você convive. Quando eu resolvi fazer engenharia com 10 anos de idade, num teste vocacional, eu fiquei sonhando com aquele negócio de ser engenheiro civil. Nada a ver com a realidade, mas eu achei legal. E fui atrás. Todo mundo queria ser, os que queriam ser engenheiros, queriam ser engenheiro eletrônico, que era a moda na época. Eu queria ser engenheiro civil. Botei na minha cabeça isso, quando fui para a faculdade, engenheiro civil, civil, civil. Quando você entra em engenharia, na USP, que é um campus, tem lá o pessoal das exatas, o pessoal das biológicas e o pessoal das humanas. E todos se encontram no lugar do restaurante universitário, que tem um nome muito onomatopaico, chama CRUSP. É a qualidade da comida. Você come naquele bandejão, é o lugar em que você almoça antes de comer. Quando você entra na fila e sente o cheiro, já perde a fome. E aí eu descobri por que eles dão leite no final. Para tratar a doença. Já a gastrite começou, você já bota o leite em cima ali. E almoçando no CRUSP, lá no bandejão da USP, deve custar, sei lá, R$2, R$3 a refeição lá ainda. R$1,90, tá vendo? E quando venta... E aí, lá, você vê as tribos. E você olha para os caras, sabe, esse cara é humanas, esse cara é exatas, esse cara é biológicos. Pelo papo, pela roupa, pela maneira de ser. Há alguns anos antes estavam todos misturados lá no fundamental. Agora eles têm uma direção, porque estão obedecendo uma lei de formação da faculdade, da universidade. Então gera a sua forma de ser. Eu fiz engenharia, eu virei papo de exatas. Ficar fazendo conta. Sei lá, se eu sou assim ou se eu virei assim. Mas até hoje, eu entro num lugar e eu conto quantas luzes tem no salão. Eu sei quantos ladrilhos tem no aeroporto de Congonhas. Eu sei, eu fico lá, fico contando. Quantas cadeiras sentam. Eu fico assim, para mim é número, eu fico olhando o número das pessoas, as coisas. Estava lá na bolsa, tinha um novo logo da bolsa, né? Um logo que é um monte de estrias assim, que gira e tal. Aí eu gostou, aprovou, o cara veio lá, tal, eu perguntei para o presidente, sabe quantas linhas tem esse logo? Ele falou, quantas linhas tem o logo? 7? Não, 8. Porque fica olhando.
Você cria um olhar para as coisas, uma maneira de chegar ao mundo. Isso chama-se cosmovisão. A forma como você enxerga as coisas, os valores que você tem. Então, você vai viver nessa história e vai sendo daquele jeito. Quais essas pessoas? Com quem você vai namorar? Com quem você vai casar? Esse ciclo de amigos que foi criado em função dessas coisas. Na minha época, mulher que fazia engenharia era uma raridade. A piada era essa. Que a mulher, quando nascia, Deus perguntava: você quer ser bonita ou quer fazer engenharia? Hoje mudou bastante. Hoje tem mais mulher do que homem e todas são muito bonitas, preparadas. Você casa. Eu tenho um amigo hoje que é amigo, mas foi um primeiro chefe. Ele era da Poli também. E ele namorou uma menina que ele conheceu no ginásio. Está no ginásio, colégio, entraram na Poli, se formaram, casaram. Uma história de vida. Hoje é dono da Dona Deola, a rede de padarias, mas trabalhou no mercado financeiro um tempão. E ele e a mulher são sócios, os dois trabalham juntos. Falei, cara, vocês conseguiram. Juntou a história. Então você casa, você escolhe o seu emprego, você define onde você vai morar. Uns 25 anos, essas coisas estão mais ou menos definidas. Grandes definições. O que você faz para que as definições aconteçam? Você planeja quando você vai casar? Planeja onde você vai trabalhar? Você não sabe. Depende de Deus. Esta é uma boa hora para ouvir a voz de Deus. O que vai acontecer na minha vida? Para onde eu vou? Para mim foi maluco. Eu entrei aqui na USP no segundo colegial e todo mundo achava que eu ia entrar no terceiro. Aí, na hora do meu vestibular, o cara me arrancou a prova antes de entregar. História comprida que eu não tenho tempo para contar, muitos conhecem. Na prova de português, que é o meu forte. Minha mãe é professora de português. Tirei 3 de redação. Na hora de fazer a inscrição no vestibular, eu encontrei um professor no balcão de inscrição da FUVEST. Estudei no Objetivo, ganhei bolsa, saí no jornal. Minha mãe mudou para o interior um ano atrás, ela me deu os jornais da casa dela, estava lá o jornal com a minha foto, aluno entra na FUVEST, engenharia. Fui o único do Objetivo que entrou na engenharia, naquela época. Não tinha, treineiro. Então foi um acontecimento, o professor me reconheceu. Falei, e aí, você vai fazer Poli? Poli. Só Poli? Só Poli. Quer um conselho? Põe São Carlos em segundo lugar. Falei, São Carlos? São Carlos, é USP, é melhor que a Poli. Só tem professor que estuda mesmo lá, não trabalha fora. Meu irmão fez lá, maravilhoso. Segunda opção, o que custa? Eu fiquei pensando, realmente, eu não vou para São Carlos nunca. Isso foi 2 anos antes de começar essa igreja aqui. 78. Mas estava bombando, estava todo mundo acontecendo, as reuniões acontecendo, os jovens, nossos encontros. Era o momento de estar em São Paulo. Só que eu fiz uma oração lá na salinha da Tia Esther. Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Se não é para entrar, eu não quero ser engenheiro, mas eu quero fazer a tua vontade. Aí chega no vestibular, o cara me arranca a prova, e eu tiro 3 e entro em São Carlos. Aí eu fiquei pensando, todo mundo falou, cursinho, cursinho, cursinho. Eu vou fazer o quê em São Carlos? Mas eu fiquei pensando, nós oramos. Deus tem um propósito. Eu vou para São Carlos. Não tinha nada nem ninguém que eu conhecia lá. Nunca tinha morado fora da minha casa. Aí eu saí da igreja aqui e fui para São Carlos. Melhor decisão da minha vida. Foram anos maravilhosos, pessoas que até hoje estão comigo. E com outros. Pastores lá do Butantã. Vou fazer o casamento do filho de um. Se converteram comigo. Vieram para São Paulo, nossa igreja. De São Carlos. Até a Rose está aí hoje também. Fruto de São Carlos, né, Rose? Fui conhecer ela em Ribeirão Preto porque eu estava em São Carlos. Deus faz as coisas de um jeito que a gente não imagina. Quando a gente obedece. 4 anos depois, a igreja já existia, as coisas aconteciam, eu estava com uma liderança aqui. E numa reunião de oração, Deus estava falando conosco, falou assim, você vem para São Paulo. Eu falei, eu estou no 4º ano de engenharia, 3º ano de física. Eu entrei no ano seguinte em física. São Paulo? Você vem para São Paulo.
E fiquei pensando, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o vestibular. Se eu entrar, eu vim para São Paulo. Entrei, abandonei São Carlos e vim para a Poli. Perdi 2 anos para 3 anos de faculdade para acertar os currículos. Loucura. Mas aqueles 2, 3 anos fora do esquema me levaram a trabalhar no mercado financeiro. Essa é uma história que eu não tenho tempo para contar. Então Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz. Deus tem um propósito. Se você não entende, olha para cima. Agora, o Samuel, ele não sabia nada disso. Ele foi lá e ficou lá. A ignorância faz parte da sua posição. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Ignorância é um momento. Você está no momento da ignorância. Uma hora, clica. Quando foi essa hora? Quando Deus falou com Samuel. Eu falo muito sobre chamado, que chamado é vocação. O chamado precede o entendimento. As coisas boas de Deus são quando Ele não explica, Ele fala, vem. Ele chega na praia, vê os pescadores e fala, segue. O cara não pergunta, quem é você, como é que é, fazer o quê, quanto tu ganha, qual a aposentadoria. Ele abandona a rede e sai atrás. Abandona os pais. O Zebedeu ficou olhando lá, o que aconteceu com a garotada aqui? Não, eu vou seguir lá o Nazareno. Depois se arrepende. Porque passa 3 anos, o danado de Jesus resolve morrer. O cara é teimoso como uma porta. Ele não obedece, não fala com ninguém. Ele só faz o que ele quer. A gente fica dando conselho, não vai lá, não faz isso, não seja assim. Tem misericórdia de ti. E ele nada, porque ele está num outro mundo. E quando ele abandona você, fala, agora estamos perdidos, lascados. Aí você vai lá para o caminho de Emaús. E fica pensando, perdi 3 anos da minha vida. Aí Jesus aparece e fala, está entendendo agora? A ignorância um dia acaba, irmãos. O chamado acontece. Deus chega para você e fala, quero você aqui. Tem que ir. Mas não faz sentido, mas não tem dinheiro, mas. Eu fiz uma frase, quando eu faço umas frases, o pessoal fica repetindo aí. Essa foi a última. Estar no lugar certo, na hora certa, significa ter chegado antes. Então todo mundo quer estar no lugar certo, na hora certa. Ótimo. Agora, para estar naquele lugar, você tem que chegar antes, quando não era o lugar certo e nem a hora certa. Só Deus sabe isso. Então você fica fazendo a continha do que é melhor. Parece gente comprando roupa em shopping, fica olhando lá. Essa calça tem uma microfibra a menos que a outra, essa aqui também. Você fica escolhendo o melhor. Depois você vai usar, nunca mais vai ligar para aquele negócio. Mas estar no lugar certo na hora certa significa ter chegado antes. Só Deus pode te colocar antes no lugar certo, na hora certa. E quando eu comecei a andar na minha vida e ver o que Deus estava fazendo, eu falei, puxa, isto não é coincidência. Isto é de propósito. Nessa viagem, eu ouvi 3 pessoas falarem isso. Uau, mas que coincidência. Aí um deles falou, sabe que eu não acredito em coincidência? Eu falei, será que esse cara é crente? O cara é diretor do Banco Mundial. Você não acredita em coincidência? Não, aí eu olhei a lousa dele lá, tinha lá a mensagem do filho, com uma mensagem de amor, de Deus, assim. Eu falei, esse cara é crente. Por que você não acredita em coincidência? Não, acho que as coisas cumprem o propósito. Tem um destino, tem um fate, né? Tem um destino nessa história aí. E quem controla esse destino? É Deus. Falei, Sabe que eu acredito nisso também? Então, posso estar contando. Eu contei uma história da Bíblia, estava lá, histórias cumpridas aqui. Ele falou, você conhece, lê a Bíblia? Leio. Você tem a Bíblia no seu computador? Tenho. Ele abriu lá. Nós tínhamos acabado a conversa, eu estava saindo. Quando ele começou a falar isso, eu falei, pode voltar para a sua mesa? Aí voltamos lá, vamos conversar sobre outro assunto. Aí abre esse assunto. Não há coincidências. Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. As coisas acontecem. O Samuel teve que aprender a ouvir a voz de Deus. E quando ele ouviu Deus chamando, ele não sabia quem era. Então ele achou que era o Eli. Foi lá 3 vezes, Eli, você me chamou? Não, não chamei. Chamou? Não, não chamei.
Hoje é famoso, né? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Eu lembro atrás, quando eu era jovenzão aí, a gente fazia acampamentos, tinha um rapaz do interior que era bem crente, mas era bem interiorzão assim. E tinha um lago lá no acampamento, eu era a equipe do acampamento. E o pessoal resolveu fazer uma brincadeira com ele, botou um cano dentro da água assim, saiu para o outro lado do lago. E quando ele estava passando lá, o pessoal falou no cano assim, ai, você... Ficou aquele... Aí ele ouviu, olhou, aí olhou de novo. Na terceira vez ele ajoelhou. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nunca mais ele teve... Imagina o que levaram... Chama Tiola. Fala, Senhor. Então, não adianta a gente replicar a mensagem do outro. Mas na hora em que você ouve, Deus está falando comigo? Deus não está falando comigo? O que ele fez? Foi perguntar para Eli. Pergunta para quem é mais importante. Pergunta para quem é mais esperto, mais experiente. Pergunta para o seu pastor. Deus está falando comigo? E o seu pastor pode ser um cara de Deus, pode até não ser, porque o Eli, o que Deus está falando para Samuel? Eu vou matar o Eli, você vai ficar no lugar dele. Não foi isso que ele está falando? Mas o Eli, ele reconhecia a voz de Deus. Então ele sabia, Deus não está falando comigo, ele está falando com esse cara jovenzinho aqui. Então quando acontecer assim, você faz assim, ó, tum, 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 tum. Samuel tinha que ouvir Eli. Muitas vezes você ouve o seu pastor e fala, esse cara não sabe nada. Ele sabe ouvir a voz de Deus. E você precisa aprender com ele. E quando Deus falou com Samuel, Eli foi perguntar, e o Samuel ficou, fala aí. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Pergunte para quem tem experiência. Amém? Mais um. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam... Aqui tem vários versículos que você pode seguir aí, que é uma história conhecida também. Quem era o Barnabé? Esse é o primeiro versículo. Esse púlpito aqui não cabe duas coisas. Clean. Go. Vou apelar para o touch aqui. Quando a igreja começou, uma história que todo mundo fala muito, mas é um pouco fora do contexto, né? Todos tinham tudo em comum, tudo crescia, igreja primitiva. Os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição, havia abundante graça, que nós queremos para a nossa igreja sempre. E não tinha necessidade algum. Abre que isso aí é uma crise abrir um negócio desse aí. E todo mundo que possuía herdades, propriedades, casas, vendia e dava para os apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Aí vem esse versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Todo mundo fala de Ananias e Safira, que é onde começa o capítulo 5. Mas, na verdade, a história começa com Barnabé, que tinha uma propriedade, vendeu, pegou o dinheiro e deixou na mão de todo mundo. Esse era o coração de Barnabé. Ele era um cipriota, mas era um levita. Tem que tomar água. Pausa para a água. Obrigado, Paulo. Diaconato aqui, ó. E aí, ele como um levita judeu, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele entendeu que ele tinha que obedecer. Última coisa que a gente converte é o bolso. A gente quer bênção, mas não quer dar dinheiro para nada. Você precisa tratar seriamente esse assunto, porque é uma das maneiras mais importantes de eu falar com você. Eu aprendi, sem grana nenhuma, a depender de Deus. A melhor coisa da minha vida. E eu faço para meu filho.
Porque eu não tinha nada, e tudo que eu tenho hoje, eu sei, Deus me deu. Agora ele já nasceu com tudo na mão, então ele acha, isso é meu. Vou dar para quê? Então, se você não tem dinheiro, dê glória a Deus aí. Porque essa é a bênção que você tem. Aprender que vem de Deus. E quando vende, fazer o quê? Dou para Deus. Dízimo é 10% do que a gente ganha. Aí vem as perguntas. Pastor, é do bruto ou do líquido? É do bruto. Dízimo é 10% do que você ganha. O que você paga de imposto para o governo, o que você paga de INSS, é você que está pagando. Seu salário é bruto. Tem um monte de gente que pensa que eu só ganho... Não, você não ganha líquido, você ganha bruto. O americano sabe bem direitinho isso, porque ele não fala nem por mês, ele fala por ano. Qual é o seu salário? $100 mil ano. Pronto. Faz a conta, é isso aí. Não é por mês. Até na igreja, muita gente fala, mas eu só ganho isso. Não, meu irmão, você ganha muito mais. Você ganha ajuda de aluguel, de carro, de comida, de vale restaurante, de vale refeição. Isso tudo é dinheiro na tua conta. A ciência médica. Faz a conta, porque senão você ia ter que gastar de qualquer jeito. É o que você ganha. E fico pensando, se eu ganho tudo isso, tem que dar o dízimo de tudo isso. Cada um faça o que quiser, inclusive porque dízimo 10% é uma coisa que Deus colocou no Velho Testamento, e no Novo ele falou, Deus ama o que dá com alegria. Então tem que dar mais, porque dar com alegria menos é ir contra a lei. Eu tenho a alegria de não dar nada. Estou cumprindo a palavra. Então, se você é um daqueles, os jovens têm essa mania aí. Não, esse negócio de dízimo não é, esse negócio não é de cristianismo, isso é Velho Testamento. É lei. Dízimo não é lei. Porque se fosse lei, Abraão não tinha dado dízimo para Melquisedeque. Não tinha nem judeu naquela época. E quando ele saqueou toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, que é a riqueza dos ímpios, ele chegou diante do sacerdote altíssimo, que é Melquisedeque, a linhagem de Jesus, e falou, está aqui o dízimo. Então, Jesus tem uma linhagem em que você recebe dízimo. Então, para de se enganar dizendo que você não precisa dar dízimo. Sabe o que eu faço? Eu dou mais. Quando eu fico meio assim, eu falo, Satanás, sabe uma coisa? Eu vou dar mais dinheiro. Eu casei com uma mulher maravilhosa. Quando as coisas começam a acontecer assim, eu falo, você está dando dízimo? Eu estou. Não, você está dando umas ofertas, um negócio, dá tudo de dízimo. Ontem ela me pegou para falar isso aí. Aumente seu dízimo. Eu, dízimo do quê? Não estou ganhando nada. Faz 3 anos que eu não ganho nada, 1 centavo. Eu estou dando ofertas de dinheiro para a igreja. Falei, pega todas as ofertas e dá de dízimo. Falei, essa aprendeu direitinho. Existe uma bênção no dar. Total bênção no dar. E o pior é que essa bênção não te leva para o céu. Porque a Bíblia fala que, Marquês 3, todo mundo lê em todo lugar, abrir as janelas do céu, para que venha uma bênção tal, que dela vos aprovém a maior abastança. Muito bem, ele está abrindo a janela do céu para te abençoar. Você não está entrando no céu, o céu está te abençoando. Ainda mais porque ninguém entra no céu pela janela, já reparou? Jesus falou isso, né? Que quem entra pela janela é o... Você tem que entrar pela... E a porta é Jesus. Então, dízimo, dar dízimo e ser abençoado, não é uma questão de salvação. É uma questão de obediência. E é por isso que tem tanta igreja pregando dízimo e que estão crescendo. Falam uns absurdos e está acontecendo. Por quê? Porque o cara lá, ele é como um Barnabé. Ele entra na igreja, o cara fala, dê o seu carro, ele dá o carro. Aqui a gente não pede carro para ninguém. Ninguém dá. É bom ou é mal? Eu passei muito tempo da minha vida nessa igreja, falando para aqui, neste lugar aqui, falando assim, não precisa dar dinheiro, Deus sabe todas as coisas, ou dizem só para os crentes aqui da casa, tal, esquece esse assunto. Sabe por quê? Porque uns poucos de nós tinham acreditado tão fortemente que dízimo é bênção, que só os poucos, e principalmente Ulisses, dava dinheiro para todo mundo. Ele está abençoado, eu estou abençoado. E você? Você não está abençoado. Sabe o que eu falou para mim? Você está dando. Porque quando eu estou desempregado, eu fiquei desempregado uma vez, porque Deus me falou, sai do teu emprego. Eu saí. Me ofereceram um monte, eu saí. Foi na crise da igreja. Virei presidente da igreja. Um belo presente. Não tinha mais emprego. Aí, no primeiro mês, eu pensei, e como é que eu dou o dízimo? Aí eu pensei assim, quanto eu quero ganhar?
Eu quero ganhar bastante. Eu mereço mais do que eu dou. Então eu me dei uma promoção de 30% em relação ao meu salário. Me promovi, aumentei meu salário, vou dar o dízimo disso. Dei o dízimo. Na próxima semana, depois que eu dei o dízimo, me chamaram para ser contratado. Eu falei, não quero. Falei, Paulo, eu sei que você não está querendo ser empregado. Você está querendo construir uma casinha no céu. Meu amigo que até hoje está aí, ele fala isso aí. Você está querendo construir uma casinha no céu, né? Ajuda a gente, faz um contrato de consultoria aí. Falei, bom, pode ser. Quanto? Falei, não tem muito dinheiro, tal, sabe o que era, né? Quando ele falou o valor, era o meu dízimo. Ele me deu o meu dízimo alguns dias depois. Meu dízimo não, 10 vezes mais, né? Era um salário que dava o meu dízimo. Eu não tinha nem condições de negociar com o cara, porque eu fiquei pensando, devia ter aumentado mais meu salário. É como Deus faz. É como Deus faz. Então, irmãos, cuidado com essa história quando você fala mal das igrejas aí. Porque o cara lá está sendo abençoado na terra. Pode ser que ele não vá para o céu. Mas aqui na terra ele está sendo abençoado. E você, que fica regulando os centavos? Eu fiz um compromisso com Deus. Financeiro tem vários. Mas um é assim, olha, eu estou numa igreja, eu vou dar a maior nota que eu tenho na carteira. Pelo menos isso. E como eu sempre digo, desde então eu só ando com R$1 na carteira. Não. Às vezes é complicado, você viaja. Eu fui para a Inglaterra na inauguração da Hillsong de Londres. Me convidaram, anos atrás. Agora tem inauguração aqui. Aliás, conheci lá o Mr. Brian Houston lá. Tivemos um almoço, conversamos e tal. Fiquei pensando. Chegou na pregação, eu nunca me esqueci. Ele falou sobre generosidade. Generosidade e tal, e pediu dinheiro para o pessoal. E eu tinha uma nota de 100 libras na carteira. 100 pounds. Valia com R$600 na época. Falei, cara, eu vou dar para Hillsong R$600. Não vou, não. Eles não precisam. Mas sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando, isso é um princípio. Então Deus abençoe a Hillsong. É um princípio de dar. Meu cunhado contou uma história aqui de um cara que ele conheceu, judeu. Ele é judeu, né? Esse cara judeu, não cria em Deus. Passou uma crise financeira imensa. Mandou a mulher, os filhos, tudo para fora de casa, isso há uns anos atrás. E aí, ficou tão mal o negócio, que ele não tinha dinheiro para pagar a conta elétrica. Conta de água. Cortaram tudo no apartamento dele. Aí um dia ele sai de casa e falou assim, eu preciso tomar banho. Ele foi numa fonte pública se lavar. E quando ele chegou lá, apareceu um cara da Universal. Dando um frutinho para ele. Falei, cara, meu amigo, me esquece, eu estou mal na vida. Qualquer coisa que eu preciso é você ficar falando comigo. Aí o cara falou assim, você não crê em Deus, né? Mas pega esse folheto aqui, tem o endereço da igreja aqui. Quero dizer uma coisa para você. Hoje você vai receber um dinheiro que você não espera. Quando você receber esse dinheiro, dê o dízimo. Coisa para falar do Universal, eles são coerentes. Eles querem dinheiro, então ele já pede dinheiro na primeira. Dízimo. E aí, tá. Saiu, quando ele voltou em casa, tinha um envelope debaixo da porta. R$500. Ele olhou aquilo e falou, uau. Ele ficou pensando, ele falou, sabe o negócio, eu não vou mexer com essa história não. Foi na igreja, deu R$500, deu tudo. Bora da história, se converteu. Começou a pregar para a família toda que é judia, que achou que ele era doido. Foi para Israel, está no Universal. Esse cara é o cara que importa a água do Rio Jordão para o Universal. Está milionário. Vai para o céu? Não sei. Mas ele acredita no poder da promessa. Então, o Barnabé era esse cara. Outra coisa que o Barnabé tinha. Ele acreditava nas pessoas. Então, no Atos 9, 27, fala assim. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e esse lhe falara, e como em Damasco falaram ousadamente o nome de Jesus. Paulo se converteu e todo mundo tinha medo dele. O Barnabé não tinha. O Barnabé acreditou no Paulo. E pegou ele pela mão e falou assim, deixa que eu te garanto.
Depois, o Barnabé foi chamado para pregar em Antioquia. A igreja estava crescendo. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé era o cara que foi lá para ver um novo, do novo, do novo. O que ele fez quando ele chegou lá? Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. O Barnabé acreditava nas pessoas. Acreditava num cara que era um perigo. Que era um herege. Que era um perseguidor. Nós vamos ficando velho de crente e para de acreditar nas pessoas. Tem um monte de pastor, inclusive na nossa igreja, que não acredita nas pessoas. Esse cara tem um passado, cuidado com ele, não faz isso, não anda com aquele, esse não sei o quê. A gente vai colocando uma série de restrições, onde Deus não está colocando restrições. O Barnabé, ele bancou Paulo. Obedeceu o instinto. Como Deus fala com você? Seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa crédula. Eu quero morrer acreditando nas pessoas. Eu sei que o cara vai me enganar, e eu deixo ele me enganar. Porque tem uma chance dele me enganar. Agora, se eu me proteger dele, não tem chance nenhuma. Eu quero perder de olhos abertos. Eu não quero ser tonto. Eu quero acreditar que é possível alguém fazer o que é certo, porque é certo, e não porque é conveniente. Porque é o inferno que faz as coisas por conveniência ou por medo. É só o céu que faz as coisas por amor. E nós aprendemos nessa terra que amor não funciona. O que funciona é conveniência e medo. E você tem que quebrar essa regra na sua vida. E começar a acreditar nas pessoas, não porque elas merecem, mas porque Deus merece. Barnabé era assim, Paulo não era. Aqui em Atos 15, é a clássica história em que eles vão na segunda viagem missionária falar, e agora, vamos com quem? E o Barnabé falou, vamos levar o João Marcos, que era sobrinho dele. E Paulo falou, João Marcos, esse cara miou na hora H, começou a viagem e ele foi embora. Não. Aí o Barnabé falou, sim, não, sim. E eles tiveram uma briga. Então, existe briga entre irmãos. E eles brigaram feio. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. O que acontece quando tem briga, cada um para um lado. Então o Barnabé pegou o João Marcos e foi para o Chipre, que era a terra dele, e o Paulo pegou o Silas e foi para a Ásia Menor, lá para a região da Galácia, que era onde ele queria ir. Briga. Quando briga, um tem razão, outro não tem. Nesse caso, quem tinha razão? A gente conhece a história de Paulo. Não conhece a história de Barnabé. Mas sabe quem tinha razão? Barnabé. Barnabé tinha razão. Se ele tivesse agido com Paulo, como Paulo agiu com João Marcos, não existia Paulo. E no final da vida, Paulo morrendo lá na cadeia, ele fala, por favor, traz o João Marcos. Ele me é muito útil. Paulo pelo menos teve uma luz na vida dele. Ele não era teimoso. Ele entendeu, ele não tinha razão. Essa segunda viagem foi a viagem que Deus teve que falar com Paulo na base da cacetada. A gente pensa que Paulo era um cara super especial. Ele estava cego por causa das suas convicções. Foi esta viagem que Deus queria que ele fosse para a Grécia e ele queria ir para a Bitínia. Eu até brinquei, falei, ele queria ir para a Bitínia e ponto. E aí o Atos, eu não vou ler aqui que não tenho tempo. Você falando assim, eu tentei ir, mas o Espírito Santo me impediu. Eu fui para lá, mas o Espírito de Cristo não deixou. Ele ficou pensando, caramba, o que está acontecendo? Tudo que eu planejo não está funcionando. E ele foi sendo empurrado para Troade, que não era lugar para ele ir. E quando ele está em Troade, ele tem a visão do homem da Macedônia falando, passa para a Macedônia e me ajuda. E aí então ele entendeu, Deus quer que eu vá para a Grécia. E a partir daí a Bíblia fala, correndo, apressadamente, eu fui cumprir o que Deus tinha. Porque Deus não falou para Paulo, quando ele estava lá em Antioquia com Barnabé, eu quero que vocês vão para a Grécia. Porque ele estava obcecado pelas suas certezas. Ele teve que desconstruir as certezas de Paulo com os impedimentos do dia a dia. A gente não sabe o que foi o Espírito Santo impediu. Alguma coisa não deixou ele ir.
E ele fez força. Não deu certo. Porque Deus estava falando com ele. Até a hora em que ele entendeu. Espero que hoje caia uma ficha na sua vida. Vai fechando. Chega uma hora que você fala, aí Deus fala, entendeu, amigo? Entendeu? Então é isso. Nós temos que entender como igreja, nós temos que entender como pessoas. Porque assim como Paulo, eu só vou colocar aqui, é o último texto aqui, tem a igreja de Antioquia e Jerusalém. Vocês são igreja cristã na família Vila Mariana. Vocês entendem o que Deus tem para vocês? Eu acho que não. Porque nós estamos lutando para sobreviver, lutando para preservar, lutando para dar certo, lutando para fazer conta. Nós temos que estar abertos para o novo. E foi como começou. Novo. Ninguém está preocupado com a consequência. Está preocupado em ouvir a voz de Deus. E Deus fala, você vai levando. Ele toma conta do negócio. Você vai obedecendo. A igreja de Jerusalém, cheia de conselhos, cheia de conceitos, cheia de judeu. A igreja de Antioquia, cheia de nova. Quando você lê Atos 13, você vê o governo da igreja de Antioquia. E esse governo era totalmente diferente de qualquer coisa que a igreja já tinha visto na sua história. Era o novo. Lá tinha profetas e doutores. Atos 13. Profetas e doutores. O Barnabé e o Paulo. Tinha o Simeão chamado Níger, que significa que ele era negro, porque Níger quer dizer níger até hoje. E é Nigéria, é negro. Então ele era um cara africano. Lúcio, que era de Cirene. E Manaém, que era irmão de leite do Herodes, o mesmo Herodes que matou o João Batista. Ele era irmão de leite, quer dizer, foi criado junto com Herodes, tetrarca. Quais são os relacionamentos dessa igreja? Que tem judeu, asiático, africano, romano, cipriota, uma mistura de gente, uma mistura de lugares, e são doutores, ou seja, conhecem a palavra, e são profetas, ouvem a Deus. Quando eles se juntam para orar, o Espírito Santo fala, separa Paulo e Barnabé para aquilo que eu tenho que falar com eles. Então aquilo que Jerusalém não fez, porque a palavra de Jesus foi assim, ide por todo mundo, pegar o evangelho de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que eles fizeram? Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Aí ele foi lá e jogou uma bomba lá, Judeia. Filipe vai, Samaria. E chega em Antioquia, pela primeira vez, os não cristãos se convertem, e os judeus falam, não pode, todo mundo é crente. Aí é a briga de Jerusalém com Antioquia. Paulo e Barnabé voltam para lá, e aí a Bíblia fala, teve uma não pequena contenda, ou seja, quebraram o maior pau, e o Barnabé segurou o Paulo. Falou, eu sou testemunha de que ele está certo. Não é para ser judeu, é para ser cristão. Primeiro lugar onde são chamados cristãos, Antioquia. Era o novo. Jerusalém era o velho. Sabe o que aconteceu com Jerusalém daqui a 10, 15 anos? Acabou. A igreja primitiva que a gente fala, acabou. Os cristãos se mudaram para Pela, do outro lado do Rio Jordão, para fugir da perseguição romana e do radicalismo judeu, que está querendo se levantar. E no ano 77 foi lá o Tito e destruiu todo mundo. Acabou aquela igreja. O cristianismo está aqui hoje por causa de Antioquia. Por causa de Alexandria. E depois por causa de Roma, que chegou em Roma por causa de Paulo. Então, irmãos, abra-se para o novo. Eu quero fazer algo do novo hoje. O Beto está indo para Fortaleza, com a família. Ele já foi para Teresina uma vez, está indo para Fortaleza agora. Tem alguma coisa nova aí? A gente não sabe, é o que Deus vai fazer. Tem explicações e razões que poderiam ter acontecido ou não acontecido? Várias. Mas vocês podem fazer algo novo. Vocês podem fazer algo na vida dele. Vocês podem fazer algo na vida da igreja. Vocês podem fazer algo na vida de vocês. Existe uma vocação nessa igreja. Então, estamos falando aqui de ajudar o Piauí, de fazer coisas. É uma vocação nessa igreja, antes de você entrar aqui. Abençoar. Mas você tem que aprender a ser abençoado para poder abençoar. Você tem que aprender a botar no moço. Você tem que aprender a crer em Deus. Você tem que aprender a não julgar os líderes. Tem muita coisa para fazer.
esse é o momento. Ouvir a voz de Deus.